Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, nos conta uma parábola que Jesus contou. Eu quero ler. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Uau! Interessante sobre essa parábola é que a chuva, os ventos, as adversidades vêm para todos. Vem tanto para a casa que está na rocha quanto para a casa que está na areia. Vem para todos. Nenhum de nós é poupado das lutas. Nenhum de nós é poupado de enfermidades às vezes. E quantas vezes a gente ouviu um evangelho onde você não vai mais sofrer, vem para Jesus e os seus sofrimentos vão acabar e vai ficar tudo lindo, tudo certo, você nunca mais vai ter problemas, você vai ter a casa que você quer, o carro do ano, o emprego que você precisava, você vai ganhar muito dinheiro. E na verdade Jesus não nos prometeu nada disso, porque isso são coisas aqui dessa terra. Coisas que o Senhor nos dá pela sua misericórdia, pela sua bondade. A saúde é pela misericórdia, a bondade, a graça do Senhor. Deus não nos deve nada. Ele não nos deve nada. Muitas vezes a gente constrói a nossa vida sobre um alicerce falso, de um evangelho falso. Um evangelho onde a gente vive sem raízes, vive sem profundidade. E é isso que Jesus está falando aqui. Aquele que ouve as minhas palavras e as obedece. E que palavras são essas? Mateus capítulo 7 faz parte do Sermão do Monte. Quando Jesus começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Jesus então começa a desenrolar atitudes que são as atitudes do reino dos céus, que nós, como seguidores de Jesus, precisamos viver, zelar por essas atitudes, as atitudes do reino. O conceito de grandeza do reino, que é tão diferente do conceito de grandeza desse mundo. E Jesus fala: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Aquele que não fica só limitado ao ouvir, porque ouvir é tão bom. Eu já ouvi pessoas dizendo: é tão bom ir à igreja, é tão bom ouvir as canções, é tão bom ouvir o pastor pregar, eu sinto uma paz tão grande. E pessoas às vezes se tornam até simpatizantes de Jesus, mas quando chegam as lutas, as provas, as tribulações, quando chegam os ventos da vida, as tempestades, não suportam, porque o seu relacionamento com Jesus é apenas superficial, baseado naquilo que Ele pode nos dar, baseado nas suas bênçãos. Mas quando nós temos o conhecimento de que a maior bênção de todas já nos foi dada desde a eternidade, quando o Cordeiro foi dado por nós antes da fundação do mundo. É isso que a palavra nos diz, que antes da fundação do mundo o Cordeiro foi dado por nós, para garantir que tenhamos a vida eterna, que não precisamos viver a eternidade longe do amor de Deus. Inferno é viver a eternidade longe do amor de Deus. E eu creio que o que Deus mais anseia nesse momento é que a gente comece a se desprender das coisas desse mundo. É que a gente comece a se desapegar, sabe? Quando você tem... Eu sou meio...
preciso confessar, eu sou meio mestre nisso, em ter às vezes coisas que eu não uso e continuar guardando essas coisas, achando, eu ainda vou perder uns quilos e vou conseguir usar de novo. E aí você vai guardando coisas no seu guarda-roupa que você não usa mais. E assim, da mesma forma, são em várias áreas da nossa vida, onde a gente vai se apegando a coisas, e coisas são apenas coisas, sempre serão coisas, e estão condenadas a passar. Inclusive o jeito como as pessoas nos veem, inclusive a nossa fama diante dos homens, inclusive as coisas pelas quais a gente às vezes zela com unhas e dentes, não solta. Tudo isso vai passar. Mas a eternidade em Cristo, a vida que nós temos escondida, oculta em Cristo. Paulo disse isso: a minha vida está oculta em Cristo. Minha vida está escondida nele, a minha vida não é essa aqui. Nessa vida eu estou plantando para a eternidade. Nessa vida eu estou aprofundando as minhas raízes, buscando obedecer as palavras que eu ouvi do meu Senhor, para que na eternidade eu tenha uma casa não feita por mãos. Eu faça parte de uma cidade não construída por mãos, que vai descer dos céus e vai encher toda a terra. Um reino inabalável que virá sobre a terra, tão certo como o ar que nós respiramos. Eu oro para que nós soframos uma santa desilusão com as coisas desse mundo, com a areia desse mundo. Construir a casa na areia é rapidinho, pode ser fácil, mas não é garantia nenhuma de se ter casa. Os nômades, às vezes eles construíam sua casa apenas na superfície. Podia se construir com um material bonito que fosse, se não tivesse raízes, aquela casa cairia. E assim somos nós. Às vezes a gente constrói a nossa vida sobre a aparência, sobre aquilo que pessoas pensam a nosso respeito, sobre o que nós temos, sobre o que pensam de nós, sobre as redes sociais, sobre a visão que tem de nós, as lindas fotos, as boas poses, as bonitas roupas. E a gente coloca nosso fundamento nessas coisas que são perecíveis. Mas o Senhor Jesus está nos convidando para ouvir as palavras dele e obedecê-las. E assim fundar, estabelecer alicerces firmes, para que a nossa vida não desabe diante de problemas e tribulações, para que a gente permaneça, continue. Tá tudo caindo, tudo difícil, pessoas em crise, o mundo em crise, mas a igreja de Jesus continua. E ela não continua porque ela é um bom CNPJ, porque tem por trás de si pessoas ricas que a mantêm. Ela não continua por nada disso. Ela continua porque ela é movida por um poder sobrenatural, pela pessoa do Espírito Santo que nela habita e que a mantém de pé. É nesse lugar que a nossa vida precisa estar. A igreja do Senhor Jesus é inabalável, indestrutível, porque ela não é feita por mãos de homens, ela não foi idealizada por homens, por pessoas, ela foi feita e criada pelo próprio Deus. O Senhor disse: eu farei para ti uma noiva que lhe seja idônea. E ele disse profeticamente para Adão aquilo que ele disse para Jesus: eu vou fazer para o meu filho Jesus uma noiva que vai ser fiel a ele e que vai pensar como ele pensa, vai fazer o que ele faz.